E aí, vamos nessa? Destino casa. Amanhã é quinta-feira, quarta-feira terminada. Mais um dia bem calmo, essa semana conforme previsto, né? E vamos embora. Tava dando uma atualizada na compilação dos vídeos aí, aproveitei para isso, né? Ontem e hoje aí deu uma baixada boa na pendência, né? E aí agora sobrou uma meia horinha, 40 minutos, 45 minutos, e eu dei uma devorada em algumas páginas desse livro que eu tô muito contente em ter baixado. Muito bacana, hein? Muito legal. Que é o Guia Politicamente Incorreto da História do Brasil. Fantástico trabalho, sério, decente, honesto e principalmente esclarecedor. Gratificante e ao mesmo tempo uma leitura gostosa. Você não percebe, está galopando no que ele está contando ali para você. Esqueci o nome do autor de novo. E eu não sei como é que vai ser, mas ele começou por uma questão bem cronológica, né? Ele está falando primeiramente sobre os índios. E o capítulo que eu peguei agora, até agora, é um capítulo voltado a isso, onde ele coloca que eu estou na parte que ele fala 5 verdades que você não gostaria de saber, porque são verdades que desmistificam, né? Que tiram o romantismo dos conceitos que a gente aprendeu até agora. E ele até coloca muito sutilmente vários motivos que fizeram que esses conceitos românticos, esse sentido romântico da história dos índios e de demais questões da história do Brasil, elas são... por que isso acontece? Porque o que levou a esse conceito, né? O que aconteceu com isso? Quem foi que inventou essa teoria e tudo mais? Ele até começa numa introdução ali dizendo que se você pegar a história dos países de um bloco África, Américas, a partir da central, né? Ásia, ou seja, os países que foram colônia durante um tempo, você vai encontrar muitas coincidências, muitas histórias parecidas, muitos heróis parecidos, perfeitos demais, né? Principalmente perfeitos demais, né? E fora de um contexto tão impossível de ter acontecido. Impossível de ter acontecido.
daquele jeito, principalmente porque não existiam pessoas daquele jeito, né? E aí esse primeiro mito que ele está dando uma esclarecida boa e bacana, que eu já me encantei logo no começo, é sobre os índios brasileiros, né? Primeiro ele conta uma história bem interessante sobre essa questão do por que eles teriam um interesse, né, nas coisas dos europeus e tudo mais, né? A origem de ambas as raças, né, aquele encontro em abril de 1500, narrado muito bem feito, com muita seriedade pelo Vaz de Caminha, que era o repórter da expedição, né? Ele conta dá alguns esclarecimentos, né? Seres humanos da mesma origem que migraram para do centro da África para o norte da África e foram se espalhando e se diversificando culturalmente até que uma linha já tinha sido percorrida muito grandemente e quando o degelo aumentou o nível do mar e separou esses continentes, eles estavam em continentes extremamente distintos e não restava mais nada a eles naquele momento do que descer. E os índios sul-americanos e brasileiros têm essa origem. Isso os isolou, porque eles foram os últimos a colonizar um lugar no mundo, né? E, na verdade, viviam numa época paleontolítica, né, que ele costuma dizer. Eles sequer dominaram, mal dominaram o fogo, mal dominaram técnicas de caça, mal dominaram técnicas de agricultura e colheita. Era tudo muito rudimentar o que eles usavam, o que eles tinham à disposição e o desenvolvimento que eles tinham alcançado. E aí conta algumas coisas bacanas, né, nesse sentido. O interesse que eles tinham pelas coisas dos portugueses era recíproco e era interesseiro. Antes de mais nada, aquele conceito geral, né, de que existiam 35 milhões de índios, 3 milhões e meio de índios no Brasil, aproximadamente, e que hoje são só 350 mil. Essa é uma mística muito forte que precisa ser corrigida. Bela moto. Há algumas correções a fazer nesse conceito simples de que eles foram dizimados pelos portugueses e afins. Vamos lá, os índios se integraram aos portugueses muito rapidamente. Muito rapidamente. Os portugueses trouxeram confortos que significaram enormes degraus evolutivos em relação à sua vida tão rudimentar. Poucos anos depois de apresentarem aos índios uma galinha, eles já estavam vendendo ovos aos portugueses. Esse é um dos exemplos bem bacanas de se dar. Havia uma troca muito grande e eles tinham grande interesse nessa troca. Havia um interesse muito grande dos índios em se associarem aos portugueses e oferecerem mais coisas a eles, justamente porque eles guerreavam muito, eles buscavam muito dominar a região, dominar o território, conquistar mais, ganhar mais escravos de tribos vizinhas. Uma das brigas, das maiores rivalidades indígenas, que causou enormes massacres, foi entre os tupis-guaranis e os tupinambás, né? Se eu não me engano é isso. Etnias de origem idêntica, mas que se separaram culturalmente e que guerrearam durante muito tempo.
e que se dizimaram, que se usaram da tecnologia e das estratégias portuguesas e trocaram essas ideias para poder conquistar. As grandes, como é que eles falam, aquelas expedições de conquista, os bandeirantes, né? As bandeiras foram muitas vezes só foram bem sucedidas justamente porque os índios locais se associavam a essas causas justamente porque eles iam ser recompensados por isso. Eles iam ganhar terras, eles iam ganhar poder, eles iam ganhar poder político, eles iam ganhar recursos da coroa. Eles eram mão de obra boa porque eram extremos conhecedores do ambiente. E sabiam lidar como seres humanos desenvolvidos, eles sabiam muito bem lidar com as trocas e com as vantagens que eles pudessem ganhar, tá? E aí essas introduções foram tão rapidamente absorvidas pelos índios, que eram os maiores moradores e conhecedores do terreno, que hoje a gente nem faz ideia de que certas frutas, certos animais, certas coisas que existem no Brasil foram trazidas pelos portugueses e adaptadas pelos indígenas para os seus propósitos. Não tinha cachorro. O canídeo da América do Sul, mais próximo do cachorro, do cão europeu, que era aquele domesticado, era o lobo-guará, que é um animal completamente arredio, que é um animal feroz, que é um animal de hábitos noturnos, feio pra cacete, enfim, rudimentar, que não consegue ser domesticado. E foi muito bem aproveitada a chegada do cão, porque ele era usado para caçar. Ele era usado para caçar. E o fazia muito bem porque era fácil de ensinar. E ele olhava a casa. E ele era fiel ao seu dono. Ele era dócil com a família e com o dono. E protegia. E avisava a invasão no terreno, no quintal, na aldeia, na tribo. A galinha. Diz que o relato correto é de que aquela imagem clássica que a gente tem de 3 ou 4 portugueses na praia e umas caravelas ao fundo lá no mar e os índios olhando espelhos, ela não é assim tão fiel não, como eu já imaginei que não. Ela é romantizada, é claro. Os índios entraram no barco primeiro e foram oferecidos a eles tinham barcos, eles já pescavam, tá? Daquele jeito rudimentar, com uma lança de madeira, porque sequer o domínio sobre o metal eles tinham. E eles entraram no barco, alguns deles entraram na caravela. Foi pelo Morumbi. Entraram na caravela e provaram comidas que não gostaram, por sinal. O paladar deles era completamente diferente. E eles se assustaram com a galinha. Tinha uma galinha no convés do navio, da caravela, do barcão lá. E, enfim, rapidamente os índios perceberam a utilidade que eles teriam. E tem essa história de que o português chegava, o homem branco chegava e trazia doenças e dizimava um pedaço ali e tal, não tem nada de verdadeiro. Primeiro, quanto antes as embarcações chegavam, né, as primeiras, não havia nenhuma garantia de nada. Eram muitos índios e muitos devoraram, dizimaram
populações, povoados de exploradores que chegaram. Os tupinambás lá que falaram, eles eram antropófagos. Não eram só eles, algumas linhas dos tupis-guaranis também eram. Porque antropofagia não é alimentação basicamente dita, mas é um ritual quase religioso, né? Para muitas dessas tribos, não é para matar a fome. Também é, porque, como disse, os métodos de caça e cultivo eram muito rudimentares. O que os caras plantavam era amendoim e mandioca. Só. Mais nada, não sabiam fazer mais nada. Então a alimentação também era duro de arrumar. Então, uma das primeiras coisas que o português fez foi justamente isso. Reeducar alguns conceitos e ampliar o conforto. E o português não vinha aqui falando, vou arrebentar tudo, pode deixar. Eles tinham armas, tinham lanças, tinham munição, mas eles chegavam de meses e meses, às vezes anos, navegando. Chegavam debilitados. Boa parte da tripulação morria no meio do caminho. E tem outra, em muito menor número. Descia de um barco 30 pessoas. Tinha uma tribo de 100 mil ali do outro lado olhando para eles. E aí, bro, beleza? Quantos você vai conseguir matar? Então não era bem assim, entendeu? Esse poder, essa conquista, ela foi uma conquista basicamente do europeu para o indígena. Ela foi uma conquista, como é que a gente pode dizer? Interesseira, ela foi uma conquista consentida. E não, ninguém negou que tenham havido massacres e injustiças. É lógico que não. Nenhuma dúvida em relação a isso. Mas o que a gente nega é que essa história infantil de que o português chegou e destruiu toda uma civilização indígena. E aí tem uma explicação muito mais bacana em relação a isso. Essa teoria básica de que existiam 3 milhões e meio e hoje existem menos de 350 mil, que 90% dessa população foi dizimada, ela é falácia completa. Vamos lá? Claro que diminuiu, sem dúvida diminuiu. E o motivo maior dessa diminuição é cultural. Mas vamos lá, vamos para os fatos. Nos primeiros séculos do domínio português, da chegada do europeu, havia muito interesse da coroa portuguesa em conseguir a colaboração dos índios. Então eles instalavam uma aldeia num determinado pedaço e tribos vizinhas vinham e se ofereciam para trabalhar, enfim, porque era fácil. Chegavam, ganhavam uma roupa, era o tal do batismo, né? Eles eram batizados. Não eram, não. Havia sim esse ritual meio religioso, mas ele era muito mais um ritual civil. Eu já explico. Não era só batizar, agora você... Não. Eles ganhavam cidadania. E aí já dispunham de uma flexibilidade, vamos dizer assim. Eram quase cidadãos europeus já. Havia grande interesse na colaboração deles pelos portugueses. Então, que tal tratar bem? Então, eles ganhavam uma roupa, ganhavam uma graninha, uma condição e ganhavam conhecimento principalmente. E assim, era infinitamente mais confortável estar ali naquela aldeia do que na tribo da era paleozoica que ele vivia. Então, a procura era grande. Esses povoados foram crescendo. E aí o cara chegava como Caiapó-Açu e 10 minutos depois ele se chamava João Manuel de Souza. Simples assim, tá?
Legal, né? Legal. E aí o que aconteceu? Como é que você vai catalogar esse cara como índio? Em determinado momento, com um registro precário, mesmo que os portugueses sejam famosos, tenham sido famosos por essa questão de manter vários registros, né? Ainda é precário. Então, você tem muita gente que foi se diluindo na população portuguesa, que na verdade eram índios. Aí ele coloca aqui, ó, Martim Afonso de Souza, um dos bandeirantes. Ele era um índio araribóia, ele era um cacique. Ele era um cacique, que por conta da sua estratégica posição, ele ganhou a cidadania e era governador de uma província. Tá? Você tem o Domingos Jorge Velho, supostamente o cara que destruiu o Quilombo dos Palmares, que eu tô louco pra ver essa história inteira, legal. Que era um índio completo. Pode ser que ele fosse mestiço, né? Mãe índia e pai português, e assim por diante. E você não tinha só uma questão do índio se misturando com a população europeia, você tinha o contrário. Você tinha muito europeu, muito português, que adorava a vida de índio. Tanto que, antes do fim do século XVI, 1580 e alguma coisa, foi obrigado a baixar uma lei que proibia os cidadãos portugueses residentes na terra de Veracruz de compactuarem costumes com os índios. Por quê, cara? Porque simplesmente eles entravam numa aldeia, casavam com 15 índias lá dentro, que eram oferecidas a eles, e eles ofereciam o que eles tinham. Eles tinham espada, eles tinham metal, eles tinham uma garrucha, uma arma de fogo. Tá? Então era vantajoso para os dois lados, sim. Não havia tanto essa questão de massacre. E, vamos deixar claro, aí para terminar essa teoria inicial, dessa falsidade na questão de um suposto massacre que tenha existido da população indígena, tá? Aproximadamente, isso é coisa de menos de uma década atrás, foi feito mais um estudo etimológico, com sangue mesmo, sangue, analisando sangue e cadeias de descendência por raça, para determinar a consanguinidade do povo brasileiro. Isso sempre é feito, esses estudos são sempre feitos, não lembro exatamente quando. E foi comprovado ali que perto de 8% da população brasileira tem sangue indígena. Aí você fala, ué, mas como assim? Isso quer dizer o quê? É assim, vamos dizer que se você pegar meu sangue aqui, você vai ver que ele tem 82% de sangue europeu, 8% de sangue negro e 4% de sangue indígena, e mais algumas partes não identificadas, asiático, 0,5%. É traçar mesmo uma linha genética. E descobre-se que 8% mais ou menos da população brasileira tem o sangue indígena. Porque eles se misturaram e, em determinado momento, muito rapidamente, você tinha Diogos, Antônios, Manuéis, Joaquins e Josés e Joões, que eram todos índios. Só que eles tinham nomes portugueses. E a terceira geração disso já nem admite mais que foi índio, porque não era vantagem ser índio. Como o cara mesmo falou, você viaja hoje para a Amazônia, você encontra povoados enormes, com mais de 1000 pessoas, que eles vivem como uma tribo,
eles têm aparência de indígenas brasileiros, sul-americanos, ameríndios, né, que eles costumam dizer. Eles têm até alguns costumes ainda, algumas tradições ligadas completamente à cultura indígena, original da região, e eles não se declaram índios. Não, nós somos uma aldeia portuguesa. A aldeia foi fundada em 1600 e alguma coisa, entendeu? Então imagina na época, onde era vantagem você não ser índio, era vantagem você ser português. E aí, cara, pera um pouquinho. Vamos dizer que em média o brasileiro é 8% indígena? 8% indígena, é isso? Vamos dizer que fosse 5%. Somos 190 milhões de brasileiros. De brasilenses, né? De brasilinos. Tudo menos brasileiros, né? Não trabalhamos com o pau-brasil. Mas voltemos. E vamos dizer que 10% disso são 19 milhões. 8% disso são uns 18, 17, 16. Que seja 16. Essa população, sim, sofreu uma queda vertiginosa. Estatisticamente, a população do país, sem dúvida alguma. Mas é muito menor esse número de massacre, como se costuma dizer, do que o que se retrata hoje. Quem se declara índio oficialmente pode ser perto dos 350 mil. Isso é uma história bastante complexa para a gente depois trabalhar isso num outro conceito. Mas básica e claramente, a história não é bem assim. Agora eu ia entrar num capítulo, eu acho que é o quinto dos 5 pontos daquela coisa, cinco notícias que não vão te deixar feliz, né? Porque desmistificando 5 mentiras sobre os índios, que uma delas, essa última parece que trata da questão da consciência ambiental do índio. Que isso eu já sei. Eu vou confirmar ou não, né? Vamos ver se eu consigo ler mais e depois a gente fala mais sobre isso. De que o índio, ele é um ser puro e que vive em harmonia com a natureza. Não. Há muitas décadas existe esse levantamento, essa confirmação da veracidade do que eu vou falar agora. O índio, em sua grande maioria, o indígena brasileiro, ele é extrativista. Originalmente ele é só um extrativista. Ele extrai. Ele praticava queimadas para expulsar animais da sua região ou para, como é que se fala? Cercar animais para depois caçar. Ok, era uma técnica de caça. Mas é uma técnica que destrói o solo, destrói as plantas e destrói a natureza. Do pouco que ele dominava o fogo. Tá? É importante que se diga isso. E é importante, nesse capítulo, o título era esse. Os europeus, os portugueses ensinaram os índios a proteger a natureza. É evidente que o conceito de uma cultura extrativista, ele não tem nada, ele tem muito pouco a oferecer ao meio ambiente. E quando você já domina uma técnica mais apurada, porque o europeu tem aquela coisa, ele está ali convivendo e extraindo conhecimento e trocando conhecimento com o africano e com o asiático também. Então é uma miscigenação cultural que traz mais conhecimento. E o índio brasileiro, isoladão aqui, só existe ele. Os seus próprios inimigos, até um pouco distantes, são efetivamente, levam a mesma vida que ele. Tá certo, senhora. Você tem que andar pelo meio da rua, mas parece que ela mediu para andar no meio da rua. Enfim, né? E eu não tenho dúvida disso. É óbvio que o domínio cultural, o domínio econômico que representou,
para a Europa, para o português, o domínio dessa situação, dessa região, ok, mas foi muito mais uma troca, porque o índio era um miserável. Ele era um miserável, ele vivia pessimamente, ele tinha péssimos conceitos, péssimas. Como é que se diz? Péssimos hábitos em relação, principalmente em relação à sua própria sobrevivência. Não aparecessem os portugueses, podia ser que se proliferasse apenas uma das tribos, como por exemplo dos Tupis-Guaranis. Os Tupis-Guaranis, eles parecem que são conhecidos, Tupiniquim, né, que é o índio paulista, né? O índio da região da Cananéia, ali, essa região que dizem que ainda tem tribos e tal. Cara, ele é o último a chegar. A origem dos Tupis-Guaranis é na Amazônia. Ele que foi expandindo o terreno mesmo. Tanto que em determinado momento, ambos, dois povos diferentes, com costumes relativamente diferentes, se dizendo Tupis-Guaranis. Por quê? O isolamento faz isso, né? Já falando até quase uma língua diferente. Enfim, muito legal, muito legal. Vamos ver o que mais eu consigo absorver dessa leitura que está me agradando muito. Tá bom? Vamos lá, vamos dar uns beijinhos num rapaz e discutir alguns assuntos com a patroa aí, vai. Tudo de bom, gente, até mais.